Olá, estudantes da Bíblia! Graça e paz a você em mais um momento de despertar com Deus, nosso momento de comunhão e estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar e aprender os ensinamentos do capítulo 7 de 1 Reis. O tema, Um Templo para Deus, segunda parte. Vamos continuar aprendendo sobre este assunto tão importante, tão solene, que se trata sobre a construção do templo no período de Salomão. Quais são as lições, os ensinamentos que os detalhes na construção do templo em Jerusalém, no reino de Salomão, traz para nós? Por que é importante a nossa atenção ao significado deste templo e seus serviços espirituais? O capítulo 7 de 1 Reis é uma continuação do relato sobre a construção do templo de Salomão, oferecendo uma visão detalhada dos aspectos arquitetônicos e decorativos que tornaram essa obra-prima tão impressionante. Enquanto o capítulo anterior se concentrou na estrutura principal do templo, aqui somos apresentados aos elementos que enriquecem a experiência visual e espiritual do local sagrado. Vamos então explorar as características do templo, a importância dos materiais utilizados e o impacto que a colaboração de Irão teve na realização deste projeto monumental. Prepare-se para uma análise que vai além da superfície e mergulha nos significados profundos por trás de cada detalhe. Essa é a nossa introdução em nosso estudo e nossa reflexão de hoje no capítulo 7. E eu já te convido para você deixar o seu joinha, o seu like, como apoio a este projeto de estudo da Palavra de Deus. Compartilhe também e deixe o seu comentário. Agora vamos à análise dos textos deste capítulo. No versículo 1, que Salomão tenha utilizado mais tempo construindo o seu palácio do que o templo, não é um comentário negativo às suas prioridades, tá? O projeto de seu palácio foi mais demorado porque fazia parte do projeto de um enorme centro cívico. Então não há problema nisto, né? A maneira mais acertada de entender se o texto seria casa no singular. As várias casas mencionadas nos versículos 2, 6, 7 e 8 nada mais eram senão o conjunto de aposentos que formavam o palácio todo. O palácio real de Jerusalém, conforme o verso 2, era chamado de Casa do Bosque do Líbano, porque suas muitas colunas lembravam uma floresta de árvores de cedro, e por ser revestidas com madeira de cedro. Seria a grandiosa sala especial para festas cívicas. No verso 8, os aposentos reais, a moradia da família real, que não era uma casa separada, mas sim ficava atrás da sala do trono. Também descreve uma casa para a filha de Faraó, a primeira esposa de Salomão. Era um apartamento particular para ela e o penhor da aliança com o Egito. Foi a primeira vez que o Faraó pôde considerar ao rei local de Israel como um monarca em pé de igualdade com ele. Mais tarde, Salomão, infelizmente, desenvolveu um harém do tipo oriental, tentando imitar em tudo os grandes potentados, os grandes reis
da vizinhança. No verso 9, desbastadas com uma serra, falando sobre a pedra calcária da Palestina, de cor branca e rosada. Devia ser muito, muito bonita, né? Essas pedras calcárias, como se fossem mármores. No verso 13, descreve aqui outro Irão, não deve ser confundido com o rei, tá? Aqui trata-se de outro homem com quem Salomão ratificara um tratado para o suprimento de materiais, que foi o caso do rei. Aqui seria um operário para trabalhar, no caso, com os utensílios. Falando sobre o verso 15, duas colunas, elas não exerciam a função de sustentáculo. Agora o verso 21, falando de Jaquim, ele estabelecerá. Aqui o nome da coluna, né? As colunas apontam para a presença consoladora de Deus entre seus fiéis. Para a construção do templo, Salomão requisitou um artista que trabalhasse bem com metal, e o rei Irão enviou-lhe então um artífice, um especialista em trabalhos em metal. Foi Deus quem deu a este especialista sabedoria especial, dom, e foi ele quem fez estas duas colunas. Os nomes das colunas eram Jaquim e Boaz, tá? O nome que Salomão deu a essas duas colunas. Interessante que quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, levou esses pilares consigo para a Babilônia. Os nomes Jaquim e Boaz, sem dúvida, tinham o propósito de testemunhar de que a força de Israel e de todas as suas instituições vinham de Deus, e de que é Ele quem estabelece o reino e seu povo em justiça e misericórdia. O verso 23 descreve o mar de fundição. Era uma gigantesca bacia circular com capacidade de até 30.000 litros de água. Também apresenta o verso 27, 10 suportes de bronze. Os sacerdotes usavam a água para lavar os pedaços de animais que tinham sido mortos para servir como ofertas. No verso 36, fala que foi gravado querubins, leões e palmeiras. Note-se que, embora o segundo mandamento proíba fazer-se imagens para serem adoradas, não havia razão para considerar-se ilícito estes adornos. Não eram objetos de culto e de adoração. E, finalizando, o verso 46, falando do local Sucote. Esse centro metalúrgico estava localizado a leste do Rio Jordão, ao norte do ribeiro Jaboque, onde Jacó havia tido seu principal encontro com Deus. Escavações nessa área confirmaram que Sucote era um centro de metalurgia durante o período da monarquia. Estes são os comentários dentro dos versículos do capítulo 7. Agora o livro Profetas e Reis traz mais detalhes interessantes deste capítulo. A beleza e esplendor do templo. De inexcedível beleza e inigualável esplendor era o régio edifício que Salomão e seus homens construíram a Deus e ao seu culto, guarnecido de pedras preciosas, circundado por espaçosos átrios com magnificentes vias de acesso, revestido de cedro lavrado e ouro polido. A estrutura do templo, com suas cortinas bordadas e rico mobiliário,
era apropriado emblema da Igreja viva de Deus na terra, a qual tem sido edificada através dos séculos segundo o modelo divino, com material que se tem comparado ao ouro, prata e pedras preciosas, lavradas como colunas de um palácio. Afinal, o templo planejado pelo rei Davi e construído por seu filho Salomão estava concluído. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E agora, para que o palácio que coroava as elevações do Monte Moriá pudesse, sem dúvida, ser, como Davi havia desejado, um lugar de habitação, não para homens, senão para o Senhor Deus, restava a solene cerimônia da dedicação formal a Jeová e seu culto. O local em que o templo fora construído havia muito considerado sagrado. Foi ali que Abraão, o pai dos fiéis, revelara sua disposição de sacrificar seu único filho, em obediência à ordem de Jeová. Ali renovara Deus com Abraão o concerto de bênção, que incluía a gloriosa promessa messiânica feita à espécie humana, de libertamento por meio do sacrifício do Filho do Altíssimo. Foi ali que, quando Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas pacíficas para deter a espada punitiva do anjo destruidor, Deus lhe respondeu com fogo enviado do céu. E agora, os adoradores de Jeová, mais uma vez, ali estavam, para encontrar-se com seu Deus e renovar-lhe os votos de fidelidade. Olha que solene, hein? Página 37 do livro Profetas e Reis descreve aqui estes textos. Agora, as lições, os ensinamentos para aplicar em nossas vidas. Não é prudente fazer mais para nós do que para Deus. Aquele que nos criou, nos abençoa e proveu um meio para salvar-nos do pecado, merece louvor, adoração e nossa entrega total. Ao fazermos algo para Deus, devemos empenhar-nos ao máximo a fim de fazermos bem feito. Assim como Salomão não agiu com desleixo na construção do templo, ao fazermos algo para nosso Deus, devemos ser tão dedicados quanto foi o jovem rei. Além do rei Hirão de Tiro, que proveu madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros para Davi construir seu palácio, e ter negociado com Salomão para construir seu palácio e o templo. Outro Hirão, agora artífice, filho de mãe israelita e pai pagão, era extremamente hábil e experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Comprometido e responsável, apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. A mãe de Hirão era viúva quando casou-se com seu pai, um artesão de Tiro, na Fenícia. A importância de seus feitos no templo é percebida no espaço dedicado a ele pelo escritor sagrado, cuja referência ao seu trabalho vai do versículo 13 ao 47. Isso ensina que estrangeiros, mestiços, devem também ser considerados pelos servos de Deus em suas capacidades e habilidades, como fez Salomão aos dois Hirãos, ao rei e ao artífice. Como Salomão, é possível que comecemos bem a trajetória da vida. Deveríamos nos manter assim para que nossa história continue marcada por vitórias. Precisamos permitir que Deus nos fale através de Sua palavra. Assim é possível
reavivar-nos constantemente. E o momento final de nossa reflexão: as decorações, simbolismos presentes no Templo de Salomão, conforme descritos em 1 Reis 7, desempenham um papel crucial na compreensão da espiritualidade e da adoração do povo de Deus, do povo de Israel. Cada detalhe ornamental não era apenas uma escolha estética, mas uma representação rica de significados espirituais e teológicos que buscavam aproximar os adoradores da presença divina. As flores e os padrões naturais que adornavam as paredes e os móveis do templo também tinham um significado profundo. Eles representavam a beleza da criação e a abundância da vida que Deus oferece. Ao incorporar elementos da natureza, o templo se tornava um reflexo do mundo criado por Deus, lembrando aos adoradores que Ele, Deus, é o autor de toda beleza e vida. Além disso, a disposição dos elementos dentro do templo tinha um simbolismo significativo. O lugar santo, onde os sacerdotes realizavam suas funções, era um espaço de mediação entre Deus e seu povo. Já o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, representava o ápice da presença de Deus, um lugar onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Essa separação enfatizava a santidade de Deus e a necessidade de reverência ao se aproximar do Criador. Assim, ao refletirmos neste capítulo, somos convidados a considerar como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas. A busca pela excelência na adoração, a colaboração entre diferentes talentos e a valorização da diversidade são lições atemporais que continuam a ressoar em nossa jornada de fé. Que possamos, assim como os israelitas, criar espaços sagrados em nossas vidas, onde possamos nos encontrar com Deus e glorificá-lo em tudo que fizermos. Vigiemos e oremos. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, que os ensinamentos deste capítulo 7 de 1 Reis possam fazer parte de nossa vida. E o pensamento para levarmos neste dia: ler a Bíblia é como olhar para além deste mundo e ver que vale a pena viver por aquele que opera para nosso bem, nossa felicidade e salvação. Amém. Muito bem, amigos. Muito bem, meus irmãos. Mais um capítulo que juntos consideramos, aprendemos e agora cabe a cada um de nós extrair essas lições e aplicá-las em nossas vidas. Para isso, precisamos do auxílio de Deus e vamos orar por isso agora. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia que se renova todas as manhãs. Ajude-nos também a renovar a nossa fé, o nosso ânimo, a renovar o nosso relacionamento contigo todos os dias. Queira, Senhor, implantar em nosso coração, em nossas mentes, todos os princípios que regem o teu reino, a tua vontade. Fica conosco, dirige os nossos passos, as nossas decisões, em mais um dia de nossa jornada. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui, tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.